Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com. Já são 7 dias de atentados em Santa Catarina. Nesse período, chegamos ao resultado de 60 ataques em 19 cidades. Patrimônios que foram destruídos, carros incendiados e pessoas que ficaram feridas. Os catarinenses vivem dias de preocupação. A pergunta hoje é: quando é que isso termina? Quando é que isso terá fim? Como termina? O que fazer para terminar? É o Conversas Cruzadas, nesta quarta-feira, que já está no ar. Você pode interagir aqui conosco através do e-mail, que é o conversas@tvcom.com.br, também das nossas redes sociais. Hoje nós recebemos o presidente da Associação dos Advogados Criminalistas, Hélio Brasil. O programa também está na companhia do delegado aposentado da Polícia Federal, delegado Paulo Rubim, o delegado Renato Reis, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil em Santa Catarina, e ainda está aqui conosco o professor Sandro Cel, advogado criminalista. Pessoal, obrigado pela atenção de todos hoje aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. RDO, visite o apartamento decorado do Apoena em Palhoça. Põe na conta aqueles, a prazo o primeiro pagamento em 2013. E Companhia da Moda, há 20 anos sendo a sua melhor companhia. Delegado Renato Reis, como é que tudo isso começou, hein? Boa noite. Boa noite. Realmente, sempre que a gente vai fazer uma investigação, a gente procura responder a vários questionamentos. Isto é, como? Todo mundo sabe como está acontecendo. Por quê? Né? Onde? Então, eu acho que a primeira pergunta a ser respondida nesse momento é: por que está acontecendo isso? Uhum. E no Jornal Nacional hoje, inclusive, um suposto, um áudio em que demonstra que teria havido um acordo com o governo do Estado. Eu tenho certeza que não. Mas eu tenho a minha teoria, sem dúvida. Por quê? Porque o sistema penitenciário estava vinculado à Secretaria de Segurança e durante muitos anos, né, disse assim, ó, não quero saber de preso. Né, não houve investimento. Nós temos 16 mil presos, enjaulados em 11 mil celas vagas, né, e mais 12 mil mandados de prisão na rua para serem cumpridos. Então, eu acho que essa não é desse governo. Né? Esse governo teve a coragem de criar uma Secretaria de Justiça e Cidadania. Agora tem que ser corrigido. E eu não tenho dúvida que isso remonta à época de 2008, quando começou a violência dentro do presídio, sob o comando do próprio diretor da época, e que todo mundo sabe o que aconteceu. Aqui em São Pedro, em todo presídio existe a turma do bem e a turma do mal. Vamos esquecer aí essa organização criminosa, está no comando disso aí certamente. E a turma do bem e a turma do mal. Em 2008, aqui na penitenciária de São Pedro, a facção do mal matou 5 presos da turma do bem. Vamos colocar assim. E aí? Só que não transpôs os muros. Mas por que houve essa situação? Porque lá foram executados, inclusive, presos. Foram presos, morreram em razão da tortura que houve, em razão da violência que sofreram. Então o Estado... né, violência promovida por parte de quem? Por parte dos agentes. Dos agentes. Sem dúvida alguma, não podemos tampar. Agora, o agente também não é o culpado. É que a população agora, hoje, quer que todo mundo acabe com os presos. Não é assim. O Estado tem a sua parcela de culpa e o Estado, não o governo do Estado aqui, não vamos confundir. O Estado brasileiro, o Brasil como um todo, é tão criminoso, muito mais criminoso que os próprios presos que estão lá dentro. Não recupera. Então, foi criada, pelo menos pelo governo atual, a Secretaria de Justiça e Cidadania, que foi um grande avanço. Agora tem que começar, pessoal, tem que... Infelizmente, né, em 2008, houve toda essa sucessão, né,
apareceu aí nas imagens, preso sendo mergulhado na sala, morreu preso em decorrência da tortura, e por isso que mataram 5 presos. Agora, recentemente, nós sabemos o que aconteceu também. Infelizmente, perderam a oportunidade, né, de que medidas têm que ser tomadas urgentes. Primeiro, tem que acabar com qualquer violência. Não pode passar a mão na cabeça de preso. Eu concordo, tem que ser duro. Agora, os presos têm direito à visita, tá certo, até visita íntima. Por que o Estado não corta? E por que não se institui aqui, eu já disse a última vez que estava aqui, o regime disciplinar diferenciado, que é uma arma para que os agentes possam, né, trabalhar de acordo. A questão de salários, né, tudo isso vem um somatório geral. Agora, está na hora de mudar, porque assim, a Santa Catarina é o melhor estado em termos, é o menor índice de homicídio, de violência, de tudo, de resolutividade de homicídios no Brasil. Agora, eu como presidente da associação, estou preocupado. E aqui estão invertendo os papéis. A Polícia Civil, no final de semana, sexta, sábado e domingo, foi trabalhar na rua, né, serviço ostensivo. Eu vi isso. 170 homens. Eu vi isso. Dorme de noite, quer dizer, trabalha à noite, dorme de dia. Então está se invertendo os papéis aqui. É lógico, é questão de falta de efetivo, tudo isso aí. Agora, alguém tem que acordar. E tem que ter comando firme, forte, em razão disso. Agora, o nosso governador foi a Brasília, sem dúvida alguma, poderá trazer a questão de transferência de preso. Já disse, inclusive, que transferir preso para o sistema federal vai dar mais um grau para ele, vai dar mais uma promoção para quem volta daqui a 2 anos, porque só pode ficar lá 2 anos. Vamos instituir o regime diferenciado aqui em São Paulo tem. Não tem dificuldade nenhuma. Regime diferenciado seria o isolamento total. Sem dúvida. É isso? Sem dúvida. Então, assim, se a gente for fazer uma enquete na população, todo mundo quer que acabe com o preso. Não é isso. Eles são seres humanos. Eu acho que temos que castigar os presos, aqueles que merecem. Mas não com violência também. E aí, houve essa situação do ano passado, em razão da execução da esposa e agente, né, agente carcerário. E aí, veio a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, veio uma comissão do Ministério Público, foram lá. O colega está concluindo o inquérito a respeito dessa situação. Mas, na verdade, qual é o resultado disso? Está na hora de fazer um meia-culpa. Por quê? Polícia Civil fazendo trabalho de Polícia Militar. Polícia Militar, né? Estão cartorizando isso, eu sempre disse isso, não vou esconder. Então, nós temos que parar com isso, cada um fazer o seu papel, sem dúvida alguma. Bom, agora o seguinte, presidente da Crimesc, Hélio Brasil, hoje o Jornal Nacional trouxe a informação, o delegado Renatão comentou há pouco, né? O Ministério Público de Santa Catarina vai investigar os maus tratos nas penitenciárias e a relação disso com a onda de atentados aqui em Santa Catarina. Já chegamos a 60 ataques. Há uma relação direta no seu entendimento também? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, colegas de debate. Boa noite, telespectador. Entendemos sim que existe uma relação direta. Exato. O próprio doutor Renato já disse que tudo iniciou em 2008, quando houveram aquelas torturas, né, em São Pedro de Alcântara, e ali... Em Tijucas também. Tijucas também. Tijucas também. E, na verdade, existem outros que aconteciam e acontecem até hoje que não foram divulgados, né, que não conseguiu-se imagens para divulgar, mas existem. Não podemos tapá-lo só com a peneira. Né? Então, nós entendemos que sim, existe uma relação direta, né, do tratamento que é dado à pessoa que está sob a tutela do Estado, porque o preso, ele cometeu um delito e está pagando, está sob a tutela do Estado. E o Estado pode prender, mas o Estado não pode agir com violência, não pode torturar, não pode cometer homicídios dentro do sistema, certo? Sob pena de irmos para uma anarquia, né? E não é isso que queremos. O que está acontecendo hoje em dia é muito preocupante e parece que está levando a uma espécie de anarquia. Nós precisamos ver que hoje nós estamos aí, estão queimando ônibus, mas isso não afeta nós aqui diretamente. A população. Né? Nós andamos de carro, né? Mas a população em geral, o próprio familiar, cidade, né? Claro. O próprio familiar do preso está sendo prejudicado.
Não, comércio, atividade econômica, a vida da cidade, né? Exatamente. Então nós precisamos tratar com dignidade a pessoa que está sob a tutela do Estado. Por quê? Porque ela vai voltar. Nós não temos no Brasil penas perpétuas nem pena de morte. Claro. Né? Ela vai voltar. E nós temos que pensar o seguinte: como é que nós queremos que ela volte? Claro. Se nós torturarmos ou cometermos algumas agressões lá dentro, você acha que ele vai sair de lá melhor ou pior? Claro. Me parece que só vai sair pior. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, um assunto que eu vou querer levantar para daqui a pouco é o seguinte: eu estou aqui indo para 17 anos em Santa Catarina e jamais vi o Estado recuar no que diz respeito agora à questão dos ônibus, onde o ônibus não está circulando aqui no maciço do Morro da Cruz. Agora, às 11 horas da noite, não tem mais ônibus circulando na cidade, depois das 11, porque o risco de atentado. Quer dizer, o bandido, imagino que cresce numa situação dessa, né? Quando ele vê, olha, o pessoal está baixando a guarda. Porque... Cresce e os oportunistas aparecem. Claro, porque claro, tem muitos que são bandidos, bandidinhos que vão lá e aparecem agora. A gente vai discutir esse assunto em instantes. Delegado Paulo Rubem, bom, a notícia é essa, né? O governador foi hoje para Brasília, esteve reunido com o ministro da Justiça e o principal é a transferência dos presos. Resolve o problema? O senhor defende a transferência dos presos, das lideranças aqui, dos atentados, das organizações criminosas para unidades federais? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, colegas. Eu defendo, Renato. Defendo pelo seguinte: eu fui um dos autores disso, um dos primeiros autores disso. Onde tem o maior índice de criminalidade é Alagoas. Não tem nenhum estado que tenha criminalidade em Alagoas. Eu transferi todos os presos perigosos para o Presídio Federal. Essa é a questão do regime diferenciado que o doutor Renato falou. São Paulo tem, mas São Paulo não está ajudando muito o regime diferenciado, porque tem uma certa similitude com o Presídio Federal. Sabe por que resolve quando transfere os presos? Porque esses presos que estão cometendo os crimes, esses comandos que vêm de dentro dos presídios, essas ordens, a maior parte delas está vinculada ao tráfico de droga. O tráfico de droga, no momento que tu prende o principal traficante, tu não termina a rede dele de comércio na região dele. Então, através de advogado, familiares, celular, enfim, ele continua comandando aquela área. No momento que tu pega um traficante desses e tu tira ele da área de comando dele, não adianta transferir para Criciúma, tem que transferir lá para Mossoró, Roraima. E quando ele vem, depois de 2 anos, ele não vem com essa universidade, não, até hoje não vi nenhum desses. Elias Maluco, Fernandinho Bernardo, todos esses não vêm com essa universidade toda. O que acontece com isso? Mas lá em Alagoas, por exemplo, esses presos, como o doutor Renato disse, 2 anos eles retornam, mas aí você cria, lá tem uma cela lá, que esses presos perigosos, tu tira eles e coloca eles separados. Regime diferenciado. Tu coloca eles separados da onde eles saíram. E eles, nesses 2 anos, depois, às vezes, você transfere de novo. Isso tudo tem um entendimento com o governo federal. O governo federal é tranquilamente, quando você demonstra, através do Poder Judiciário, do Ministério Público... Então pode ficar mais do que 2 anos? Pode. Ele retorna no 2º ano. Mas depois, se tiver justificativa, ele retorna de novo para lá. Uhum. Eu sou plenamente a favor da transferência dos presos, não há a menor dúvida disso. Uhum. Professor, a sua opinião, professor. Boa noite. Boa noite. Bom, sobre a transferência dos presos, acho que é uma das medidas que se pode tomar agora, né? Assim como não adianta também a gente ter criado uma Secretaria de Justiça e até hoje não ter mudado a situação dos presos, porque uma secretaria não é só um órgão administrativo, é sobretudo uma nova concepção de tratar a coisa. Agora, acho que há um certo consenso aqui do que causou isso. Mas me preocupa mais até aquela pergunta que tu fazes no final e diz, e agora o Estado está recuando. Porque nós temos que pensar que em novembro se tratou no final de resolver de qualquer forma a crise e simplesmente se suspendeu ela, para ela arrebentar um pouco mais ali na frente. E agora, isso fez com que os criminosos voltassem com mais força, aproveitando da pequena vitória, mas uma vitória efetiva que eles tiveram em novembro. E agora já conseguiram de novo colocar o Estado contra a parede. Surgiu outro vídeo, exatamente o vídeo, até tem toda a razão das torturas que ocorrem, etc., tem que parar. Agora também temos que pensar como é que o Estado vai reagir. Porque a lógica que o crime está usando hoje é também botar o Estado contra a parede e mandar o Estado só se explicar. Explicar pelas causas. Uhum. Mas, de qualquer forma... Tudo isso que tem que ser mudado não pode servir como desculpa
para nós termos o crime organizado hoje decidindo o toque de recolher em Florianópolis, porque Florianópolis está sob toque de recolher. Quando você tem que... O shopping tem que fechar mais cedo porque os funcionários não podem ficar até as 10. Quando as empregadas têm que ir mais cedo. E agora vai começar a aula. Como é que vai ficar? E quando se retira justamente da população que mais precisa de ônibus, que são a população dos morros, se generaliza como se elas fossem os próprios criminosos, e diz, olha, como vocês provocaram isso, é quase como se dissesse isso. Então nós estamos tirando o ônibus, porque não tiraram o ônibus de nenhum outro bairro, mas retiraram dos morros. Ah, mas foi o sindicato. O sindicato não decide se esse serviço é contínuo. As empresas são obrigadas a prestar. E a polícia militar, civil, a Secretaria de Segurança, teria que garantir o direito de ir e vir. E aí, se tivesse garantido isso, poderia até dizer que estava recusando a Força Nacional ou qualquer apoio externo. Mas não consegue sequer suspender o toque de recolher em Florianópolis. E olha que vai começar a aula, volto a repetir. E ainda diz que não precisa de ajuda, então está faltando o quê? Eu concordo plenamente, na minha experiência empírica, com o professor está dizendo, sabe por quê? A Força Nacional ela vem para resolver questão pontual. A Força Nacional, o primeiro movimento que ela se deslocou para Alagoas, o governo é do PSDB. É do PSDB. Então, e até hoje ela está lá, resolvendo essa situação. Então não há nada. Como até hoje ela está lá? A Força Nacional continua em Alagoas. Há quanto tempo? Desde que eu fui para lá. Eu levei para lá. O ano foi em? Foi em 2008. Mas ela não tem. E o governo é do PSDB. Não tem nada a ver. Inclusive, policiais nossos hoje então, retornaram de Alagoas. Hoje, uma policial aqui. O Pelosato da PM aqui, eu acho que ele foi o primeiro a ir para lá. Então, o que acontece? Não desonra ninguém? Lógico que não. Pedir ajuda não é. Essa questão, porque ela vem temporariamente. Até porque a Polícia Militar. E quantos policiais militares iria liberar para fazer outro serviço? E a Polícia Militar não é a primeira a dizer que falta de efetivo? Poxa. Qual é o tamanho da Força Nacional? Não, ele pode disponibilizar de 50, 60, depende da necessidade. Ele tem um efetivo pequeno, mas é possível. Mas é o apoio de inteligência de todos os órgãos. E vocês trazem também, e a Força Nacional traz também esse trabalho pontual. Ela vai resolver essa questão que hoje, como o professor diz, é um terror isso. Esse negócio de dizer assim, eu vejo que ele diminuir a onda de crimes, isso é vandalismo. Sim, mas qual é a diferença entre o vandalismo e os caras estão queimando... Tá, mas vem cá, o que ela iria resolver pontualmente? A Força Nacional, nesse aspecto, esse policiamento que tem de área, de região, eu vejo assim, eu não quero dizer o que eu faria, entendeu? Eu só estou dizendo que aí a Polícia Civil está para dizer, eles que têm que responder o que eles devem fazer. Agora que a Força Nacional é uma força que pode trazer nessa hora um trabalho mais presente, de força, porque o Estado hoje está sob terror. Hoje, esses bandidos estão fazendo hoje sem ganhar nada, os caras estão matando sem ganhar nada. Agora, delegado, você diz o mais presente. Só que hoje nós temos essa ação da bandidagem com uma capilaridade tremenda em 19 municípios. Não tem. Não, peraí. Mas está acontecendo no sul do estado, no norte do estado, no oeste catarinense, no Vale do Itajaí. Eu quero que o doutor Renato cumprir a pergunta que eu vou fazer. Eu quero fazer uma pergunta que o doutor Renato, como policial que está na ativa, responda. Se o cara tocar fogo num ônibus, um exemplo, ele foge para Jurerê, para a praia de Jurerê? Não. Ele não foge. Se ele tocar fogo em Canasvieiras, se ele tocar fogo aqui perto do Angelone, ele vai ali para Santa Mônica? Não. Tem áreas em que a criminalidade está presente. Se a gente trabalha, como o doutor Renato diz, a gente tem que ter uma estrutura de trabalho. Eu não quero responder isso, nem devo responder. Mas acho que está faltando muito isso. A Polícia Civil e a Polícia Militar não está vendo um acordo ou alguma coisa, porque não é difícil. Eu volto a perguntar. Se está trabalhando se o cara muito. assalta um ônibus e se está trabalhando muito, mas sem método. Exatamente. O cara foge para Jurerê? Não. Ele foge para determinadas regiões. Se é vândalo, não interessa. Estão tocando fogo no ônibus, está apavorando todo mundo. Tem que ter um trabalho muito mais voltado. E tem pessoas que têm capacidade de fazer isso. Por que não estão fazendo? Não sei. Bom, vamos fazer o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo, as perguntas e opiniões de vocês que estão chegando. A gente vai para um rápido intervalo e até já.